comunicação. Olá, está no ar mais um programa em discussão. Hoje nós vamos conversar sobre o Abril Marrom, mês da campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas de cegueira. Comigo no estúdio, o ex-deputado estadual Luiz Carlos Gondim, Carlos Roberto Fonsati, oftalmologista, Pedro Durães Serra Carbaça, também oftalmologista, e Maria Júlia Silva Araújo, presidente do Grupo Retina Brasil. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no estúdio da TV Alesp. Queria começar com o deputado contando um pouquinho dessa proposta, em tornar o mês de abril o mês em que se faz esse apelo e essa campanha de conscientização. Bem, eu queria aqui agradecer até o idealizador desse programa, que foi o Suel Arizan, grande médico, dizer para vocês que é um prazer muito grande estar junto com o Fonsati, com a Maria Júlia, com você, Carla, e com o Dr. Pedro. São pessoas que se engajaram nessa campanha do Abril Marrom. O Abril Marrom quer conscientizar, quer trazer a população até o oftalmologista, quer trazer aquela população que está em vista de perder um olho ou uma visão, ou acha que está perdido e não consegue chegar em um ambulatório para uma consulta oftalmológica. E com isso, os diagnósticos ficam tardios e as pessoas terminam ficando cegas. Então, o objetivo nosso é prevenir a cegueira. A prevenção é sempre o melhor caminho, né, deputado? É o melhor caminho e a única condição de você prevenir a cegueira. Queria fazer uma pergunta para o Carlos, já pegando esse gancho aqui do deputado. As pessoas têm o hábito de ir ao oftalmologista? Não. Existe o hábito dependendo muito da informação, de doenças familiares, o medo, e existe a necessidade de ir ao oftalmologista. Mas as pessoas não têm aquela regrinha, né? Assim, todo mês, todo ano passa lá por algum check-up com outros especialistas e acaba deixando um pouquinho de lado a oftalmologia? Existe isso? Existe isso, e muitas vezes as pessoas, principalmente um foco de glaucoma, que seria o foco principal desse Abril Marrom, é uma doença que não tem sintoma nenhum. Então a pessoa só descobre o glaucoma fazendo o exame oftalmológico. Por isso a importância de ir ao oftalmologista, onde é feito o exame completo e feito o exame oftalmológico, medindo a pressão do olho. E o glaucoma é uma doença traiçoeira, porque não tem sintoma, não tem dor, a pessoa vai perdendo a visão lentamente de fora para dentro, e isso é uma coisa lenta e irreversível. Aí se fala em prevenção, porque se não for feita uma prevenção correta de glaucoma, leva a cegueira irreversível. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre todas as doenças aí, né? E de repente falar dos sintomas, o que as pessoas precisam ter atenção, dar algumas dicas aqui também. Eu tenho uma informação aqui que, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o Brasil possui 1,2 milhão de cegos. São mais de 6 milhões com alguma deficiência visual, né? Eu queria que o Dr. Pedro comentasse isso aqui com a gente. Quais são as principais patologias que levam à cegueira não reversível, né? A irreversível, assim. Sim, esses dados realmente são alarmantes, né? Você vê quase 1.200.000 pessoas, 1.300.000 pessoas cegas, né? E 6,5 milhões de pessoas deficientes visuais, quer dizer, um número bastante expressivo. Então, a importância do Abril Marrom justamente é essa, é conscientizar a população e a classe política da importância dessas doenças, né? E quais são as principais doenças? Principalmente os erros de refração, né, que nós chamamos miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Você tem a catarata, que ainda é um problema importante, né, de saúde, uma questão importante. O glaucoma, que é o foco principal do Abril Marrom neste ano, né, como o Dr. Carlos bem disse, o glaucoma é uma doença silenciosa e indolor. Então, o Abril Marrom, nós decidimos focar essa doença neste ano. E a retinopatia diabética, que também é uma causa importantíssima de cegueira e que muitas pessoas desconhecem. Um grande número de diabéticos desconhecem a doença, não sabem que o diabetes pode atingir os olhos e levar a uma cegueira irreversível em muitos casos, né? Por que o glaucoma foi escolhido esse ano, doutor?
Tem o algum glaucoma, motivo, né, mais específico? Ele tem aumentado, enfim? a porcentagem de glaucoma varia principalmente a partir dos 40 anos, né, que a gente chama que é uma idade que a gente deve se preocupar mais com glaucoma. A porcentagem varia em torno de 2 a 7% da população, né? Então, o glaucoma, pela característica de ser uma doença silenciosa, uma doença que não dá dor, que só leva a baixa visão nas fases finais, muitas vezes os números mostram que 80% da população que tem glaucoma desconhece a doença. Os portadores de glaucoma desconhecem a doença, ou seja, é um número muito alto. E nós temos no país em torno de 1 milhão, até mais de 1 milhão de pessoas portadoras de glaucoma. Então, frente a esses números, nós decidimos tratar do glaucoma por essas características da doença, né? Se é uma doença silenciosa, qual o exame que deve ser feito? Quem deve procurar um oftalmologista, perdão? Vamos falar um pouquinho sobre essas características? Sim, sim. A melhor forma de prevenir o glaucoma é procurar o oftalmologista. O oftalmologista é o único especialista capacitado para dar o diagnóstico de glaucoma. Então, a campanha do Abril Marrom visa justamente isso, aproximar o cidadão do médico oftalmologista, né? Para isso, é preciso conscientizar a população do problema da doença, né, que o glaucoma existe, que ele é indolor, e que o cidadão precisa procurar o oftalmologista, e aproximar as políticas públicas de saúde também do cidadão, porque muitas vezes ele quer ir ao oftalmologista, mas ele não tem acesso, principalmente as classes menos favorecidas, né? Você tem... Exatamente, queria pegar esse gancho e Sim. complementar. Eu, como associação de pacientes que luto para que os pacientes não cheguem a esse estágio de cegueira, né? Então, eu acho que assim, além da informação, né, que é muito importante, eu acho que é um dos objetivos da campanha, informar, conscientizar, mas também chamar a atenção do poder público para a jornada que o paciente, que depende do sistema público de saúde, a jornada dele é uma jornada muito difícil, né? Então, para ele marcar uma consulta é muito difícil, ele vai ter que marcar essa consulta com um clínico geral, daí 3 meses para o clínico geral, 3 meses para fazer os exames. Quando ele chega a um diagnóstico, às vezes já teve uma perda de visão irreversível. Então, acho que o Abril Marrom também pode ser um momento em que a gente sensibilize o poder público para dar mais atenção às doenças oculares. Tá? Na realidade, eu queria até dar um gancho. Isso se diz o seguinte, uma política pública de saúde. Nós temos aí até a Igreja Católica, nessa campanha da fraternidade, falando sobre política pública séria. Se o Abril Marrom ele vem para despertar essa política pública séria, que os gestores, o presidente, o governador, o ministro da saúde, o secretário, dê atenção a essas pessoas que não conseguem chegar a um oftalmo, não conseguem fazer os exames que possam dar esse diagnóstico. Eu gostaria de dar um exemplo. Semana passada, eu participei de uma campanha de prevenção do glaucoma em Mogi das Cruzes e foi muito bem aceito pela população. E chegou um senhor de 57 anos que está aguardando uma consulta com o oftalmologista via SUS e via pública. E ele, pela primeira vez, mediu a pressão dos olhos, estava no nível já bem alto e já com 90% do nervo óptico perdido, dos 2 nervos ópticos. Então, se ele tivesse que esperar mais alguns meses ou em poucos anos, certamente ele estaria cego e irreversível. Deu tempo de fazer o diagnóstico, ele recebeu medicação, foi orientado e agora, pelo menos é um olho salvo, desde que ele trate direitinho. O exame que dá o diagnóstico é o exame da pressão do olho? Esse é o primeiro exame que se faz. Então, na verdade, o glaucoma é uma síndrome, é uma doença que as características são aumento da pressão do olho, que em média vai de 10 a 20 milímetros de mercúrio. O paciente não tem nenhum sinal de Não que está acontecendo alguma coisa com a pressão do olho, né? Só para a gente deixar bem explicadinho para a população. Existe um glaucoma chamado glaucoma agudo. Tem o congênito, que não vem ao caso agora. Tem o agudo, que esse dá uma dor muito forte, geralmente de um olho só, e se não tratado em uma semana, ele vai à cegueira. Mas essa dor é tão forte que ele acaba indo ao médico de qualquer maneira, porque a dor é muito forte. O glaucoma mais comum é o glaucoma crônico,
de ângulo aberto, que se chama, o primário de ângulo aberto, e esse não tem sintoma. Silencioso. Silencioso, totalmente. Então, esse é feito o diagnóstico realmente numa consulta oftalmológica. Mas tem algumas coisas interessantes, como é muito comum na família. Então, pessoas já têm caso de cegueira na família, o caso de glaucoma na família, mais de 37 anos, que o foco principal é pós-40, ele deve já procurar o oftalmologista e fazer o exame. Né? Se o doutor Pedro quiser completar Sim, alguma coisa. Justamente isso. O glaucoma, além da pressão intraocular, ele envolve um tripé que nós falamos, né? Você tem alteração da pressão, você tem alteração do nervo óptico, tem que ser avaliado. Por isso que a gente diz que é um oftalmologista que faz o diagnóstico, porque não é só a pressão do olho, né? Você tem que avaliar o nervo óptico e tem que avaliar o campo de visão, né? Porque geralmente o glaucoma, a perda do glaucoma inicia-se na periferia, né, da visão. E o campo de visão vai se fechando. Por isso que o glaucoma, ele só se manifesta no final, quando a pessoa praticamente já não tem muito mais o que fazer. Então, esse tripé que nós falamos, que é a pressão ocular, a avaliação do nervo óptico e o campo visual, só poderia ser feito pelo oftalmologista, e a partir daí a gente dá o diagnóstico final do glaucoma. Agora, uma pergunta, a consulta SUS, vocês incluem todas essas 3 etapas para chegar no diagnóstico? Faz parte de uma consulta padrão. Faz Padrão. parte, sim. O campo visual, não. Porque Isso assim, que eu queria imaginar. mas com a pressão, medida da pressão intraocular e com o exame de fundo de olho, que é o exame para ver o estado do nervo óptico, é bem visível ao fundo de olho, o médico já tem uma grande chance de suspeitar ou às vezes até já fazer o diagnóstico. O campo visual já é um exame além, depois existem outros exames já menos acessíveis à população, que vem tomografia, etc, etc, mas o campo visual é um exame que não sei como é que está em nível de público, quantos campímetros existem em cada cidade, etc. Mas aí, não sei se o doutor Pedro pode falar melhor. Mas isso já seria um exame complementar que fecha o diagnóstico. O deputado levantou uma questão interessante, porque numa consulta oftalmológica, nós avaliamos a pressão e o nervo. Falta a campimetria. A campimetria é um outro exame que deve ser solicitado. Aí cai na questão que a Maria Júlia levantou muito bem. O paciente é encaminhado para o exame de campimetria, muitas vezes ele entra numa fila do SUS, né, para realizar esse exame de campimetria, ele faz depois de 6 meses, depois de um ano, ele já está certo. Né? Desde que ele siga corretamente a medicação, como eu falei desse senhor que foi atendido semana passada, na campanha, ele consegue ter o controle até fazer o câmbio visual, mas o câmbio visual faz parte de saber quanto esse nervo está perdido. E quanto importante é o tratamento. E que nível de pressão ideal deve ser mantido, que nem sempre um 17 ou um 16 é o nível ideal. Para cada paciente existe um nível ideal e aquele nível é que vai garantir que ele viva toda a sua vida enxergando. Doutora, a gente falou sobre o aumento dessa conscientização, né, que tem como a campanha tem esse objetivo, né, conscientizar as pessoas. Mas temos então esse outro problema, que depois de conscientizadas, essas pessoas muitas vezes não têm acesso a tudo isso, ou têm acesso com uma demora muito grande, o que compromete, né, essa reversão da doença, é isso, né? O que dá para melhorar nesse campo? O que pode melhorar? Nós temos um órgão representativo dos oftalmologistas, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E existe uma luta já há muitos anos do Conselho Brasileiro frente aos órgãos públicos para algumas medidas de prevenção públicas, né, de saúde, que uma delas seria colocar o oftalmologista nas UBSs. Né? Já existem UBSs, Unidades Básicas de Saúde, que têm oftalmologistas, né? Porém são poucas. Mas não é para óculos só que eles usam? É uma consulta básica, na realidade é uma consulta básica, mas se você tem um oftalmologista numa UBS, ou num programa no núcleo de assistência à família, por exemplo, você já faz o diagnóstico de uma série de doenças, já trata uma série de doenças. Por exemplo, o glaucoma. Você já faz o diagnóstico inicial do glaucoma num oftalmologista numa UBS. Então, uma das pautas da discussão entre o Conselho Brasileiro e o Ministério da Saúde é colocar o oftalmologista na atenção primária, na atenção básica da saúde.
né? Eu acredito que isso seria uma solução para você conseguir ter uma prevenção mesmo, porque se você conscientiza e você não tem para onde mandar, eu já fiz uma campanha de prevenção e que as pessoas perguntavam, tá bom, e agora para onde eu vou? Daí você indica alguns centros de referência de oftalmologia, mas eu já fui, não tem vaga, então eu acho que é uma coisa muito importante. Isso que o doutor falou, o doutor Pedro falou, é muito importante. Eu acho que se a porta de entrada nas UBS já tivesse um oftalmologista, eu acho que a jornada do paciente seria bem menor, né? Então, aquele paciente que tem diabetes, ele já obrigatoriamente passaria pelo oftalmo para fazer um fundo de olho para diagnosticar precocemente uma retinopatia diabética. Uma pessoa com mais de 50 anos já passaria pelo oftalmo com exames preventivos, como assim, a gente faz os exames anuais, seriam esses exames da visão, né? Então, mais de 50 anos, para ver se ele tem uma degeneração macular. Então, eu acho que assim, a oftalmologia dentro da UBS, eu acho que encurtaria muito a vida desse paciente e nós teríamos números menores de cegueira no Brasil. No estado de São Paulo, desde que nós começamos com os AMES, Ambulatório de Média Especialidade, se conseguiu o especialista dentro do AME. Mas, mesmo assim, o que nós temos sentido, eu como médico, não só como deputado que estava até março agora, o que eu tenho sentido é que a demora dos exames que são complementares para esse diagnóstico, o cross demora muito, a regulação demora muito, a fazer a consulta que realmente fecharia o diagnóstico. Então, nós perdemos muitos olhos, entendeu? Justamente por causa dessa demora. Maria Júlia, você falou de campanhas. Eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouquinho sobre o trabalho do Grupo Retina Brasil, né? Você falou um pouquinho que trabalha com esses pacientes, mas vamos contar um pouquinho do grupo? Tá. Então, a Retina Brasil é uma associação de pessoas com doenças da retina, a gente trabalha com o próprio paciente e com os familiares, e assim, o nosso objetivo maior é realmente levar as informações para os pacientes, né? Dar apoio para esses pacientes, porque sempre a perda da visão é um impacto muito grande na vida desses pacientes, então esse apoio é necessário. A gente encaminhar ele para uma reabilitação, se é o caso dele ter perdido a visão, então buscar novos caminhos. E um outro caminho também da Retina Brasil e o objetivo é lutar mesmo para essas políticas públicas, né, que o senhor falou aí, para que os pacientes tenham mais acesso à saúde, né, dentro do sistema público de saúde, as pessoas tenham acesso. Então, a gente tem feito várias campanhas de conscientização sobre as doenças, mas o que nos preocupa, e é isso que a gente vem lutando e vai lutar, é para que esse acesso seja mais fácil, seja para o diagnóstico precoce, seja para acesso ao tratamento, porque às vezes o acesso ao tratamento também ele é muito difícil. E qual é o tratamento? Vamos agora para o Eu diria, aproveitando que tanto a prevenção quanto o tratamento, você veja que tem o mesmo peso, porque é importante prevenir, mas conseguir o tratamento. Então, o tratamento sobre as retinopatias, você diz? Sobre o glaucoma, depois eu queria que a gente falasse sobre todas as outras doenças, até para a gente falar as faixas etárias, né, se existe, a partir de que momento o cidadão tem que se preocupar mais com isso ou com aquilo. Bom, se for pensar de faixas etárias, toda criança com 3 anos e meio para 4 anos deve fazer o primeiro exame oftalmológico. Existe a parte ocular da visão e a parte neurológica da visão. O neurológico é aprender a enxergar nítido e se completa entre 8 anos e 8 anos e meio de idade. Então, se uma criança tem
4, 5 anos e vai pela primeira vez, e um olho enxerga 100% e o outro enxerga 30%, normalmente ela tem condição de um tratamento clínico chegar até os 8 anos com 100% cada olho. Então, primeira fase. Segundo, ainda falando de infância, um glaucoma congênito, já no berçário geralmente já é possível avaliar, e mesmo hoje com o teste do olhinho veio ajudar bastante também, e algumas retinopatias também, e algumas doenças, O uma teste do catarata olhinho é feito congênita. logo nos primeiros dias. Já no berçário, né, já no berçário. E ajuda, melhorou muito também em termos de diagnóstico e prevenção e tratamento. Já numa idade depois da idade de adolescência, em geral, são os graus de refração, miopia e astigmatismo, principalmente a miopia que aparece no decorrer dessa fase. E já com maior idade, entra a catarata, que a gente chama até de cegueira reversível. Uma pessoa pode ficar cego por catarata, desde que seja apenas a catarata com uma retina boa, pode estar cego. Opera, no dia seguinte está enxergando. Então, isso chama cegueira reversível. Glaucoma não, é uma cegueira irreversível. Por isso é importante o glaucoma ser diagnosticado, tem que fazer as campanhas realmente, conscientização, informação para o público, porque até 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu participei de uma campanha, as pessoas não sabiam o que era glaucoma. Ninguém sabia o que era glaucoma. Hoje não, a maioria das pessoas sabe o que é glaucoma. Então a informação veio melhorando muito. E glaucoma é feita a prevenção, feito diagnóstico e feito tratamento contínuo para toda a vida. E quanto à retinopatia diabética, eu gostaria de passar ao Dr. Pedro agora, que é essa parte de estaciona, retina. né? Você faz O esse glaucoma, o que tratamento. perdeu, perdeu. Por exemplo, esse paciente que eu falei que perdeu 90% do nervo, ele perdeu 90% do nervo, não vai voltar. Ele tem que tentar manter esses 10% que sobraram dos nervos por toda a vida dele. E esse tratamento é com colírio? Com colírio. Hoje tem colírios excepcionais e hoje uma coisa muito boa, acho que não sei se é São Paulo inteiro ou Brasil inteiro, mas pelo menos em Mogi as pessoas conseguem facilmente bons colírios, os colírios realmente funcionam bem através das farmácias. É a farmácia de alta complexidade. Exatamente. Isso foi um E ganho como maravilhoso a para os população tem pacientes. acesso, doutor? Comprova a receita? Comprova a Que receita, a mora ali receita na SUS. cidade? A receita tem que ser feita pelo SUS, né? Sistema Único de Saúde, ou um ambulatório médio de especialidade, mas que seja do estado ou do município, e ela dá entrada e consegue o medicamento. O medicamento é caro quando não é obtido dessa forma? Caríssimo. Né? Porque a gente já passou pela conscientização, né, ou a falta dela, a dificuldade do acesso Caríssimo. para o diagnóstico, depois o tratamento, né, e os custos, né? Então, a gente está pontuando aqui todas essas dificuldades também desse caminho, né? Uma pessoa normal, um aposentado normal, nós estamos falando de pessoas acima de 50 anos principalmente, né? Ele não consegue comprar, manter isso aí. Hoje eu posso falar que tem colírios que vão de R$30, os mais fracos, até R$160, R$170. Um frasco. Mas tem pacientes que precisam usar 2 frascos, 3 frascos, 4 colírios diferentes por dia. Então ele precisa ter 4 caixas de colírios, 4 marcas diferentes, até 5 marcas diferentes por dia. Ele tem que pegar 1, 2, 3, 4, 5 E às vezes colírios esse diferentes. frasco aí nem dura o mês Eles todo, são né? Porque às feitos vezes em média são pra- 10 ml. Não, tem de 3,5, tem de 5, e em geral são feitos para durar 30 dias. Mas foi feito um trabalho muito interessante uma vez, que as pessoas, em média, desperdiçam, cultura inútil, 75% do conteúdo de um colírio. Porque ninguém pinga uma gota, todo mundo pinga 2, 3, 4, e o olho só cabe uma gota. Se pingar 2, uma entra e uma cai fora. Se pingar 10 gotas no olho, 9 cai fora e uma entra. Ou seja, o desperdício é grande. Então, tem que haver um cuidado muito grande em pingar o colírio certo. O colírio de glaucoma, como é um colírio caro, tem que ser pingado direitinho. Geralmente, eu peço para algum familiar, alguém que mora na casa da pessoa, pingar. Também é comprovado que é melhor outra pessoa pingar o colírio, entra melhor no olho, distribui melhor no olho e é feito um efeito melhor se outra pessoa pingar do que o próprio paciente pingar. Uma curiosidade que eu nem sei se ela é tão útil assim, mas tem um lugar específico, assim, se você pingar né, de um lado, num canto do olho, ou tem que ser exatamente no meio? Basicamente, o ex-doutor Pedro concorda, mas uma vez eu vi num trabalho universitário que o ideal é se ninguém pinga, nem aconselho porque dá muito trabalho. Puxaria aqui,
olha para baixo, pinga aqui em cima, que a gota escorre dessa maneira. Mas a maneira que se pinga no E dia aí a ela já dia... lava todo Não, mas o esse é globo, muito seria difícil. isso. A melhor maneira é aqui. Puxa aqui embaixo, chama fundo de saco. Olha para cima e pinga a gotinha no interior aqui embaixo. Fecha o olho devagar, para não espremer e cair parte do colírio para fora, não espremer. Eu costumo falar, conta até 60 devagar, que dá 1 minuto, abre os olhos e limpa só o excesso. Essa é uma maneira que eu acho mais proveitosa. Isso é interessante, porque o problema do glaucoma, a gente acha que o glaucoma é um problema do indivíduo, mas o glaucoma envolve a família, o diagnóstico tem que envolver a família, Isso. porque muitas vezes são pacientes idosos, né, na maioria das vezes, e eles não conseguem, às vezes a gente pensa que é fácil, mas não é fácil você acertar todas as gotas e você perde muito medicamento. Então, o glaucoma envolve também a conscientização de como usar o colírio. Não é só dar a receita. A partir do momento que você dá a receita para o paciente, você cria um outro problema, que é como ele vai usar a medicação. Então, é toda uma rede que vai do diagnóstico à distribuição. Eu acho que a distribuição foi um avanço da política pública, né? Sem dúvida, o Estado intervindo na distribuição foi um avanço, porque até pouco tempo atrás nós fazíamos o diagnóstico de glaucoma, entregávamos a receita e o paciente não tinha a menor condição de comprar, porque as medicações são caras. Hoje em dia, com a distribuição financiada pelo Estado, nós temos condição hoje de dar o diagnóstico e ter alguma certeza que o paciente vai ter acesso a essa medicação. E o terceiro ponto é justamente isso, é ensiná-lo a usar a medicação. Então, também faz parte do Abril Marrom essa conscientização de como usar o colírio para o tratamento do glaucoma, que é importantíssimo. Ou seja, você já viu que a prevenção é a chave, Com né? certeza. Para tudo, na verdade, né? Para todas as praticamente doenças. todas A as prevenção, eu acho que assim, a tendência da medicina moderna, não só no Brasil, como no mundo. Os estudos da OMS mostram que a prevenção da saúde diminui em 80% o impacto das doenças no nível secundário ou terciário. Então, a atenção primária da saúde, que envolve a prevenção, diminui o impacto de 80% no tratamento nas suas fases secundárias ou terciárias, né? Então, é importante diminui isso. os gastos do poder público. Sem dúvida. Sim. Sim, Você entendeu? sem dúvida. Porque uma coisa é você dar um diagnóstico, tem que operar, tem que fazer 1000 coisas. Outra coisa é você dar o diagnóstico e dizer, não, você realmente vai usar esse colírio pro resto da vida, que esse colírio você pega na rede de alta complexidade. Então, Pode falar. por isso eu acho importante mesmo que quando a pessoa tem o primeiro sinal de um problema com a visão, ela procurar realmente um oftalmologista, porque O às que vezes pode ser esse primeiro sinal? um embaçamento na vista, a imagem meio distorcida, a pessoa pode achar, o idoso, por exemplo, ele pode estar com uma degeneração macular, mas ele vê as coisas meio embaçadas ou meio distorcidas e acha que é problema de óculos, que o óculos não está bom, então vai trocando de óculos, ele vai postergando a visita ao oftalmologista, às vezes alguma sensação ruim no olho. Então, eu acho que qualquer sintoma, principalmente não estou enxergando bem, não fazer só essa conexão que é o óculos que não está bom. Eu não estou enxergando bem, eu posso ter uma doença da visão. Então, eu preciso procurar um oftalmologista para ver se é só realmente o grau que eu preciso trocar do meu óculos ou se eu estou com um problema mais sério de visão. Então, eu acho que é bem importante isso, que a pessoa, quando sentir alguma coisa com relação à visão, procurar realmente um oftalmologista. É importante deixar de lado o achismo, né? Eu acho que é o óculos não tá bom, né? Quem sabe é um médico, exato, né? O especialista. Exato, e acho que também, por exemplo, em algumas situações, as pessoas com mais de 40 anos, por exemplo, deveriam colocar nos seus exames de rotina também a visita ao oftalmologista, né? Porque aí você evita uma série, o próprio glaucoma, que acomete as pessoas com mais idade, e também a questão da DMRI também, que causa uma cegueira também irreversível, mas que pode ser tratada, se diagnosticada precocemente. Tudo isso você consegue se você fizer uma visita ao oftalmologista com uma certa regularidade.
A Ô, gente Sati, continua. fala um pouquinho só de o que é a DMRI para ela, para a população saber. A gente vai falar No break? no próximo Tá bom. bloco, tá? Daqui a pouquinho a gente vai voltar. O programa Em Discussão vai agora para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta mesmo daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje fala sobre o Abril Marrom, dedicado à campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas de cegueira. No estúdio, o ex-deputado estadual Luiz Carlos Gondim, Carlos Roberto Fonsati, oftalmologista, Pedro Durães Serra Carbaça, também oftalmologista, e Maria Júlia Araújo, presidente do Grupo Retina Brasil. No primeiro bloco, a gente falou bastante sobre o glaucoma, que é o tema da campanha desse ano, né, que é o foco principal, mas eu queria que a gente também explicasse aqui outras patologias, assim, com o diagnóstico, o que o paciente sente, né, antes desse diagnóstico, o que o faz procurar um especialista, tratamento e também se é caso para cirurgia ou não. Queria que a gente começasse com a retinopatia diabética, doutor Pedro. Perfeito. A retinopatia diabética é um problema de saúde pública grave, né? Nós temos uma estimativa de ao redor de 14 milhões de pacientes portadores de diabetes no país, ao redor de 14 milhões. 5% deles já estão cegos pelo diabetes, né? Então, temos números bastante expressivos. Você tem que levar em consideração que metade dos pacientes com diabetes vão desenvolver, em algum momento da sua vida, retinopatia diabética. Então, metade dos diabéticos vão ter retinopatia diabética e vão ter algum problema de visão em algum momento. Então, é um problema de saúde pública, né? E 80% dos pacientes depois de 25 anos de diabetes vão ter retinopatia diabética. Então, mesmo são se esse números paciente altíssimos. for super rigoroso com o tratamento, extremamente cuidadoso. Sim, sem dúvida. O paciente que tem um controle rigoroso do diabetes, ele tem menos chances de desenvolver retinopatia diabética. Mas, mesmo assim, ele pode desenvolver algum grau de retinopatia diabética. Por isso que a gente diz que o diabetes é uma doença traiçoeira, né? Mesmo com controle rigoroso, ele pode vir a desenvolver retinopatia diabética. Agora, o paciente que não controla o diabetes, um diabetes mal controlado, esse sim é um paciente de altíssimo risco para desenvolver cegueira, uma cegueira irreversível, e o que a gente vê muitas vezes, pela dificuldade de acesso do paciente, principalmente o paciente do sistema público de saúde, muitas vezes o paciente chega ao consultório já num estado de cegueira irreversível e sem possibilidade de tratamento, né? Foi essa porcentagem que ele comentou, de 14 milhões de pessoas, né? Com uma retinopatia que possa desenvolver, que são diabéticos e que possa desenvolver uma retinopatia diabética, que se criou o Abril Marrom. Ele nasceu mais ou menos dessa maneira. Foi muito assim, num momento muito feliz para alertar a população, para alertar essa política pública. Então, foi esse momento que nasceu o Abril Marrom. Os números todos que foram citados até agora, eles são realmente muito alarmantes, né? Sim, muito preocupantes. sem E a DMRI, que no bloco anterior a Maria Júlia citou, e a gente ia explicar, mas a gente acabou jogando para esse bloco, doutor. DMRI é a degeneração, que nós devemos pensar. Degeneração é uma perda da qualidade. Macular, degeneração macular. Mácula é o centro da retina, é o centro da visão. Quando eu estou olhando nos seus olhos, os seus olhos estão caindo na minha mácula. Isso é mácula, o centro da visão. Degeneração, perda de qualidade. Macular, centro da visão. Relacionada à idade, porque em média dá após 70 anos, 75 anos. Com a idade mais avançada é que aparece mais. É uma perda de qualidade nas células do centro da retina e a pessoa começa a sentir uma distorção naquilo que vê. Então, o que é reto começa a ficar meio fora de forma, aí parece que o rosto de uma pessoa está meio manchado e ela vai progredindo. Tem alguns tipos, tem a seca, tem a úmida, tem alguns tipos, e a pessoa chega uma hora não reconhece quem ele está olhando. Tudo que ela olha para frente está borrado. Então, ela tem uma periferia, mas o centro é borrado. Então, a pessoa faz assim para tentar olhar o que está ali, porque se olhar assim não enxerga. Então,
olha na lateral, entendeu? Isso, se quiser completar alguma coisa, porque a área do Dr. Pedro, ele é um O grande retinólogo, problema né? da degeneração macular é que ela afeta justamente a visão central, né? A visão periférica é preservada, mas a visão central ela é prejudicada. Por isso que tem esse Isso. desvio do rosto, assim, né, do olhar. Exatamente. Então, muitas vezes, o entretenimento do idoso é a leitura, por exemplo, né? Na maioria das vezes. Então, é uma doença que prejudica a qualidade de vida do paciente idoso, porque ele não consegue Eu ler. não enxergo o centro. Ele não enxerga o centro da leitura. Então, isso é uma queixa frequente no consultório. Fala, doutor, eu enxergo algumas coisas, mas eu não consigo ler. Então, é uma doença realmente complicada. A partir dos 55 anos, a incidência aumenta muito, né? E hoje em dia existem Mas ela formas... também pode acontecer em pacientes mais novos. Dificilmente, raramente. A idade limite seria a partir dos 55 anos. Abaixo dos 55 anos é mais raro. Então, acima dos 55 anos é uma idade para se preocupar. O diagnóstico é feito por um exame de fundo de olho, né, basicamente. A partir daí, nós fazemos outros diagnósticos mais específicos, mas, de forma geral, um exame de fundo de olho já nos dá o diagnóstico de degeneração macular. E aí existem tratamentos. Isso é o interessante do diagnóstico precoce, né? Hoje em dia você tem tratamentos, dependendo da forma da degeneração, que tem degenerações que você tem extravasamento de líquido na retina ou sangramento na retina, você tem hoje injeções intraoculares, que você injeta periodicamente, que fazem com que a retina seja enxugada, ou seja, você diminui esses líquidos, esses vasos começam a extravasar e melhora a qualidade de visão dos pacientes. Então, existe tratamento para degeneração macular hoje em dia e é importante. Doutor, Pastor, claro. desculpa. Essas injeções, o SUS paga? Existe uma grande controvérsia, né? Porque o que São acontece? caras. São injeções caríssimas, né? Quanto custa? 5 mil? Mais ou menos? Depende muito da droga. Você tem basicamente no mercado 3 a 4 drogas e o preço varia em torno de 2 mil até 5 mil reais. Por Né? isso que eu fiz a É um percentual muito pequeno da população que pode Altamente arcar com seletivo. isso. Exatamente. Então, o SUS, atualmente, algumas universidades estão realizando essas injeções, que são realmente caras, né? E financiadas pelo SUS. Né? E o plano de saúde libera? Alguns planos de saúde liberam para determinadas doenças, né? A ANS agora, recentemente, estabeleceu uma lei que para doenças como diabetes, né, que foi um grande avanço, que a gente trata o diabetes hoje, a retinopatia diabética com essas injeções, os planos de saúde são obrigados a cobrir essas injeções, e para degeneração macular também, os planos de saúde também são obrigados a cobrir frente à ANS. Então, isso nos ajudou e protegeu os pacientes com relação a esse tratamento tão caro. Né? Fora as injeções, tem aí, de repente, o uso de um colírio, ou não? Para degeneração macular, não. Para degeneração macular, você tem duas formas, né? Você tem, como o Dr. Carlos citou, você tem uma forma onde você só tem atrofia da retina. Para essas formas, a prevenção é o melhor remédio, ou seja, o uso de vitaminas. Existem estudos que mostram que as vitaminas, em certo ponto, podem retardar essa degeneração. Né? Uma dieta baseada em legumes, verduras e frutas pode, de alguma forma, também retardar isso. A exposição ao sol também é importante na degeneração macular. Então, o uso de óculos escuros de qualidade, com filtro VA ou VB, também ajuda a prevenção. Ou seja, a melhor forma de tratar a degeneração macular é a prevenção, né? Utilizando dessas coisas que eu citei anteriormente. Né? Doutor, e é possível que um paciente, por exemplo, tenha glaucoma e também a degeneração macular? Sim, a associação... Duas patologias do mesmo paciente. Como Sim. ele pode ter glaucoma, degeneração macular e retinopatia diabética. E aí São a situação são doenças complica um independentes. pouco no tratamento. Todo paciente diabético, todo olho diabético é um olho mais delicado. Mesmo uma cirurgia de catarata, todo olho diabético é um olho mais delicado. Porque é uma doença vascular e o olho é extremamente vascularizado e faz parte de todo um complexo. Então, todo olho diabético é um olho mais delicado em todos
tratamentos de todas as doenças oculares. E aí, nesses casos, por exemplo, como o senhor citou no primeiro bloco, é que de repente esse paciente tenha que fazer o uso de 4 colírios, por exemplo, de 4 medicações Para o diferentes? glaucoma, não. No Aí caso já dele ter várias patologias? Não, não. Não? Aí é porque o glaucoma se pode resolver com um colírio, se não é possível com 2 colírios, se não é possível, você vai potencializando a força do colírio para que a pressão abaixe, fique dentro de um padrão normal. Agora, glaucoma é uma doença à parte, retinopatia diabética outra, e não há um colírio para retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade é outra patologia, outra doença, que é outro tratamento. A cirurgia só é recomendada no caso de uma catarata? A cirurgia de glaucoma existe, mas só é feito para entender melhor, para a população entender melhor em último caso. O tratamento inicial e principal do glaucoma é clínico, colírios. Existem alguns casos que é possível fazer laser e quando nada resolve, daí a cirurgia. Porque não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia que tem alguns riscos, por isso não é feito em larga escala, não. É feito de uma maneira mais reservada, a cirurgia de glaucoma. Quanto à catarata, não. Catarata realmente, o tratamento é cirúrgico. Então a catarata evoluiu muito. Antigamente é uma cirurgia muito mais complicada e a cirurgia hoje vem sendo cada vez mais segura, desde que haja um bom treinamento do cirurgião, que leva alguns anos, por sinal, e pelos aparelhos que existem hoje. Então a cirurgia de catarata está bastante evoluída e com resultados visuais maravilhosos, entendeu? Realmente a cirurgia de catarata é um grande avanço. Antigamente tinha que ficar a catarata muito avançada para operar. Hoje a catarata, qualquer fase dela, desde o comecinho, já pode operar. Em muitos casos, quanto mais, a maioria deles. Quanto mais novinha, melhor até o resultado cirúrgico, mais fácil a cirurgia. Mas ainda é um problema essa situação da catarata, que impacta nesse número da cegueira, porque a fila de espera no sistema público para você conseguir uma cirurgia de catarata é muito grande. Então, por isso que a gente diz que ainda o número de pessoas de cegueiras por razões, em situações que seriam reversíveis, que é o caso da catarata, ainda é muito grande, porque ainda tem uma fila enorme. É uma cirurgia, que nem ele falou, que hoje em dia é muito mais fácil de fazer, com resultados maravilhosos, mas que ainda tem dificuldade para a população ter acesso. Então, Só para eu te conheço complementar, e o pessoas... custo não seria tão caro Pois quanto é é, o caso do uso de uma injeção. são antigiogênica, É. exatamente. Então, eu acho que está faltando aí uma dedicação maior do Ministério da Saúde em pensar nessa questão da saúde ocular, que um custo tão pequeno pode impactar favoravelmente num número bastante grande de pessoas, porque eu acho assim absurdo, né, com um tratamento, que nem ele falou, não é um tratamento tão caro assim, e as pessoas não enxergarem porque não têm acesso à cirurgia. Tá? A gente, como associação de pacientes, a gente tem lutado muito para reverter essas situações, né, porque isso aí é impactante mesmo para a população. Maria Júlia, Vocês- só para Fica à acrescentar vontade. alguns números em cima do que a Maria Júlia falou, com relação à catarata, estima-se que nós tenhamos 350 mil cegos por catarata no país, atualmente. E você tem entrada de pacientes novos com catarata, em média 120 mil pacientes novos por ano. Ou seja, imagina os números, você tem 350 mil cegos e entrada de 120 mil novos casos por ano de catarata. Então, o Conselho Brasileiro estimou um número mais ou menos de 700 mil cirurgias que seriam necessárias por ano para que essa fila de cataratas pudesse ser equacionada. Então, hoje em dia nós temos em média 200 mil cirurgias ano, de 100 a 200 mil. Isso Brasil. Brasil. No Brasil. Brasil. 500 mil ficam sobrando na fila. Sobrando. Nós Olha que teríamos que absurdo ter que é. 700 mil cirurgias do SUS para resolver o problema, ou pelo menos equacionar o problema. E nós temos aí 500 mil pessoas que ficam na fila
E a entrada é de 120 mil casos novos por ano. Então, imagina o tamanho do problema. Ô, Pedro, só um pouquinho. A cirurgia de catarata pelo SUS, o custo com lentes e tudo, ela tem um custo mais ou menos de R$ 1.500, é isso? É menor que esse, É né? menor que Atualmente isso? a tabela é menor que essa, qual é a metade disso. Mas a tabela A tabela ou SUS. se paga? Porque a tabela SUS nem sempre se paga, o que é o ideal. Né? A tabela SUS hoje em dia está em 750 e pouco. Mas mais o ou menos, custo cirurgia. seria mais ou menos É um custo 1.250. baixo, né, Baixo, pois é isso. doutor? E com É a isso que a fila de gente tá 500 mil levantando pessoas aqui, né? aí que não Não é uma consegue. coisa impossível, Que vai também né? ser um cego. Sim. Exato, e Sim, o é um custo certo. social disso é muito maior do que o custo para o SUS fornecer essa cirurgia. E todos esses números, essa discussão, tudo isso é muito importante para pressionar e para pedir, Abre o solicitar marrom, políticas abre o públicas, marrom. né? isso é verdade. Olha, vamos olhar agora para a cirurgia de catarata, né? Para fila. Isso tudo é muito importante, né? Todos esses levantamentos, os números, as estatísticas existem para isso, inclusive. Isso, Né? porque a catarata ainda é uma das maiores causas da cegueira no Brasil, né? Eu acho que Sim. ela só perde para refração Para erros refracionais só. só, Só para erros entendeu? refracionais. Então é uma das principais causas de cegueira e tem tratamento, né? Tem como resolver o problema dessa cegueira, né? E tem, além do abril marrom, né, outros caminhos aí para facilitar, por exemplo, e fazer com que essa fila ande? Olha, às Doutor. vezes o que se faz são mutirões, né? Que se faz, mas você recebe ali, num mutirão desse, você recebe 200 pacientes numa cidade, vamos dizer, pequena, uma cidade aí, com 20 mil habitantes ou 50 mil habitantes, você recebe ali 200 pacientes, que é feito o diagnóstico naquele dia, mas só 20 conseguem ser operados. A proporção é a mesma, entendeu? Você atendeu 20, 200 pacientes, 10% consegue a cirurgia. Então, os outros vão para a fila não anda. Aí entram mais novos pacientes com catarata. Essa é a luta nossa do Abril Marrom, entendeu? É despertar no governo que ele tem que investir nisso aqui, porque precisa de acompanhante, a pessoa vai precisar de medicamentos, a pessoa vai causar aí algum problema que pode ocasionar algum acidente. Então sai muito mais caro do que fazer a cirurgia, que custa 1.200, pelas minhas contas, mais ou menos, R$ 1.200. É muito melhor fazer a fila andar. Eu queria que a gente falasse sobre algumas dicas para o telespectador. O doutor Pedro trouxe aqui a exposição solar, né, que é Sim. muito prejudicial. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque no verão é comum as pessoas se exporem ao sol, né? E tem até aquela controvérsia, né, que o sol faz bem, faz mal, enfim, qual que é o limite aí, qual que deve ser esse cuidado? A exposição prolongada ao sol, isso sim faz mal aos olhos, né? Principalmente na indução da catarata. A catarata, existe uma relação entre a exposição de raios ultravioleta e o aumento da catarata. E com a degeneração macular também, que nós discutimos anteriormente. Existe também uma associação dos raios ultravioletas e a degeneração macular. Então, de forma geral, o que a gente recomenda? Que o uso de óculos solares de qualidade seja uma norma, uma rotina para toda a população. A proteção, principalmente o famoso sol das 10 até as 4, né? Evitar a exposição solar quando você tem maior quantidade de raios solares, o VA e o VB, das 10 da manhã até as 4, evitar a exposição solar sem o uso de óculos de proteção de qualidade, que eu acho que é importante frisar, né? Como que o telespectador ele avalia essa qualidade? Mesmo na ótica, ele tem que ter essa orientação enfim, procurar uma certificação para isso. Exatamente. Os óculos de qualidade, geralmente que tem filtros para ultravioleta A, ondas A e ondas B, geralmente vêm com certificados de garantia, né? O que a gente não encontra, por exemplo, nesses óculos vendidos aí em camelôs e vendidos aí em lugares não muito recomendáveis. Então, de preferência, é comprar em óticas que sejam de qualidade e esses óculos geralmente vêm com certificados de garantia, né? Então é possível você ter esses óculos sabendo que você tem esses filtros, né? Doutor, maquiagem pode ser compartilhada? Não, Né? As mulheres passam ali o lápis, o delineador, o rímel, né? Tem o contato aí com a área dos olhos. Isso pode ser compartilhado?
não deve ser compartilhada. Então, não deve. Você deve ter a sua. E, por exemplo, se usa um lápis, não tendo os nomes, mas um lápis, e terminou de usar, outra pessoa vai usar, seria bom cortar aquela pontinha e fazer outra ponta. Nesse sentido, sim. Mas os olhos têm uma flora bacteriana, existem bactérias. Uma pessoa pode ter uma resistência maior que a outra, pode ter uma facilidade de pegar uma infecção diferente de outra pessoa. Então, não é o ideal. Conjuntivite, essas coisas podem surgir também. Pode, sim. Se tiver um lápis contaminado, por exemplo, e por bactéria, por fungo até, pode acontecer sim. A gente já falou também um pouquinho, mas assim, pomadas, colírios, a automedicação, ela é condenada em qualquer situação, né? Sim, sem dúvida. Sempre é importante, porque existem algumas classes de colírio. E todo medicamento tem algum efeito colateral. E toda pessoa tem uma sensibilidade maior que a outra. Então, existem colírios que levam a glaucoma, tem colírios que levam a catarata, tem colírios que, se usar indevidamente, pode levar a uma infecção bacteriana, viral. Então, todo colírio deve ser usado sob uma orientação médica. Tem aquela coisa, não, mas esse colírio é só para lubrificar, esse colírio é só para tirar a vermelhidão. Não tem colírio anjinho. Todos podem ser vilões quando não recomendados por especialistas. Sim, qualquer colírio, como frisou bem o Dr. Carlos, é sujeito a efeitos colaterais. Mesmo esses colírios mais leves, eles podem levar a danos na córnea, eles têm preservantes, né, que mantêm o colírio naquele estado natural, e esses preservantes podem alterar a córnea, você pode ter glaucoma, você pode ter catarata por colírios à base de cortisona, que às vezes são vendidos de forma ilícita, né? Então, o ideal é evitar a automedicação. A gente sabe que existe no Brasil uma certa cultura da automedicação, talvez em função do difícil acesso do paciente ao médico, ou muitas vezes pela situação econômica, né, que não permite que ele tenha um plano de saúde ou que vá até um médico particular, ele se automedica na farmácia. E muitas vezes ele acaba adquirindo um colírio que, como todas as medicações, tem efeitos colaterais nocivos, né? Tem que pensar duas vezes, vale né? dizer uma situação aqui que é muito comum, conjuntivites alérgicas. Alergia é uma coisa muito comum. E nas conjuntivites alérgicas, muitas vezes um colírio com corticoide pode dar um alívio muito grande dos sintomas. E eu já tive alguns casos, a gente sabe de casos, que a pessoa passa a usar rotineiramente um colírio com corticoide porque alivia a alergia, mas leva a problemas muito mais sérios nos olhos, como glaucoma e catarata, principalmente o glaucoma. Vou pegar o gancho aqui da alergia. Muita gente coça, esfrega, né? O olho está coçando, está incomodando por conta da alergia, né? E a pessoa esfrega, isso piora ainda mais. Piora. Hoje é consenso mundial que não pode coçar os olhos. Eu costumo brincar, segura as mãos, amarra as mãos, mas não coce os olhos. A não ser com o cotovelo. Pode coçar os olhos com o cotovelo. Tudo bem, né? Com o Com o cotovelo é bem bacana, porque muita gente vai conseguir. Porque coçar os olhos, você pode mecanicamente alterar a curva da córnea, que é a frente do olho, e pode tanto levar uma criança ou um adolescente a um astigmatismo, como um astigmatismo irregular, daí ele passar por uma coisa chamada ceratocone, que é a maior causa de transplante de córnea hoje, em qualquer estatística de banco de olhos, e é uma alteração grande na curva da córnea por coçar demais os olhos e altera muito a qualidade da visão. Qual a frequência para ir ao oftalmologista, ao especialista? É anualmente? É toda vez que... Bom, pode ser também toda vez que sentir um incômodo, né? Pode ser menor esse espaço, né, de anual, né? Não precisa necessariamente ser anual. Criança, como eu falei, 3 anos e meio para 4 anos, primeiro exame preventivo. Se tiver alguma dúvida, alguma queixa, alguma suspeita, logicamente pode ter 1 mês de vida, 1 ano, 2 anos. Mas 3 anos e meio, primeiro exame. Depois, se tiver tudo bem, com 5 anos, depois com 7, depois com 10, nessa fase. E depois, na adolescência, a criança geralmente fala, mãe, eu não estou enxergando, dá para saber. Geralmente, a criança, os pais notam, a professora nota. Ali, né? Exatamente. E depois, com 20 anos, é uma idade interessante, principalmente hoje por causa do computador, muitos trabalhos com computador, essa exposição a computador. E depois, os 40, até os 50, eu diria que 1 ano e meio é um prazo interessante, com o olho saudável, estou falando. Não estou falando olho com alguma doença, que daí a frequência é muito maior. E pós 55, anualmente, é interessante fazer.
O senhor falou sobre a exposição, né, ao computador. Nem é o computador, acho que a grande preocupação, mas assim, é muito comum a gente ver crianças em qualquer lugar, no shopping, em qualquer lugar que está com os pais, ela está com o celular e a tela do celular, geralmente com aquelas imagens bem ali acesas, né, bem iluminadas, colado o celular no rostinho da criança. Isso faz mal, não faz? Como que fica essa exposição? Faz mal. Duas coisas para se pensar. Hoje, aceita-se também mundialmente que a criança, com o olho ainda em formação, eu falei a fase neurológica da visão, o olho aprende a enxergar até 8 anos e meio. Mas o desenvolvimento do olho natural, de grau, etc., até os 25, mais ou menos. E quando uma pessoa está diante de uma tela, com brilho, e fixando num joguinho ou alguma coisa na frente de um celular, o que for, uma tela, ela tende a piscar menos, a contrair os músculos do olho para fazer um foco, e mais esse brilho leva o olho, o cérebro, a mudar a formação do olho e fica um olho miópico. Então hoje existe muito mais miopia estatisticamente que anos passados. Então, e a orientação que se dá hoje, até existe um termo 20-20-20, de cada 20 minutos aqui, 20 segundos olhando longe, a uma distância de 20 metros. Eu costumo falar para os meus pacientes, eu costumo falar para os pais, o que é tratado não é caro, então conversa com seu filho assim, marca meia hora, deu meia hora aqui, meia hora olhando longe. O olhar longe é muito importante para o desenvolvimento do olho humano, criança, adolescente. Então, o ser humano, falando do animal, Homo sapiens, ele precisa olhar longe, ele tem que desenvolver a visão longe, porque naturalmente foi assim por toda uma história da humanidade. E quando ele passa a olhar só perto, ele passa a entrar nessa fase de miopização. Então, meia hora aqui, olhando perto, meia hora olhando longe. E olhar longe é muito importante. E os pais hoje, que tanto trabalho, tanta correria, tão pouco tempo têm com os filhos, eu sempre falo, fim de semana, vai para a praça, vai para a rua, olha a árvore, mostra o passarinho para o seu filho, olha a nuvem, mostra o avião, porque a pessoa precisa olhar longe. Então, meia hora aqui, meia hora olhando longe. É muito importante olhar longe. Maravilha, o nosso programa infelizmente está terminando, mas eu gostaria que o doutor fizesse as considerações finais do programa. Olha, queria aqui agradecer à TV Alesp por esse programa maravilhoso. Nós, cada dia que fazemos o programa do Abril Marrom, nós aprendemos. Vocês nos deram aqui uma aula, entendeu? Eu, como ginecologista, sou médico, aprendi muito, você imagina, a pessoa que está nos vendo aí. Agradecer a você, Maria Júlia, pelas intervenções, porque você, hoje, se você tem não sei se é total a cegueira sua. Parcial. É parcial? Parcial a minha cegueira. É parcial, e você vem nessa luta com essa ONG dos pacientes que têm retinopatia, aí sendo diabético ou não, é muito importante. Então, o Abril Marrom é isso. É conscientizar, fazer com que a prevenção seja feita e que o governo ou os governantes deem atenção à população ou deem atenção aos olhos, principalmente das pessoas, até dos que têm catarata, aos que têm outras enfermidades mais sérias. Muito obrigado. Eu queria agradecer também a presença de todos vocês aqui por todo o conteúdo que trouxeram. O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Vale a pena. Eu vou passar essa.